Bem-vindos à oficina de astronomia de número 474. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica, e hoje nós vamos falar sobre o grande festival dos planetas, a segunda parte, o que vai rolar pelo céu no mês de abril, esta incomum reunião de planetas brilhantes que nós estamos tendo no céu da madrugada. Comando do estúdio, o Capitão Kirk, o Thiago Basso, né? E com vocês novamente então aqui vamos dar sequência ao assunto. Estamos com 26 anos das oficinas de astronomia. 2022 assinala a nossa 26ª temporada anual. E o assunto de hoje continua sendo o grande balé dos planetas. O que é isso? Conforme nós explicamos lá na oficina 472, em 2022 os planetas mais brilhantes do Sistema Solar estão reunidos durante o primeiro semestre no céu da madrugada. Temos Mercúrio, temos Vênus, temos Marte, Júpiter e Saturno. E até Netuno, o planeta mais distante do Sol, está por ali também, conforme nós vamos mostrar na oficina de hoje. Lá no portal Ciência e Cosmos, no site da rede Ômega Centauri, você vai encontrar um total de 124 simulações, uma para cada dia do ano, mostrando a configuração desses planetas para o horário das 5h30 da madrugada, começando em 27 de fevereiro e terminando em 30 de junho. Como nós dissemos na oficina 472, o show teve início na transição entre o mês de fevereiro e o mês de março, e agora nós vamos ver o que acontece no mês de abril. Está aqui um resumo da agenda dos principais eventos envolvendo estes planetas. No dia 4 de abril, às 23 horas, horário de Brasília, a conjunção de Marte com Saturno a 0,3 graus de separação um do outro. Isso é um pouquinho menos que o diâmetro da Lua, 0,5 graus. Dia 24, às 18 horas, Saturno em conjunção com a Lua, a 4,5 graus ao norte. Dia 25, às 19 horas, Marte em conjunção com a Lua, a 3,9 graus ao norte. Dia 26, 23 horas, Vênus em conjunção com a Lua, a 3,8 graus norte. Dia 27, Júpiter em conjunção com a Lua a 3,6 graus norte. E vejam só, um triângulo magno. O que é um triângulo magno? Já vamos ver logo em seguida. No dia 27, ainda às 16 horas, uma espetacular conjunção do planeta Vênus com o planeta Netuno, a apenas 7 milésimos de grau a separação aparente entre os dois astros. E no dia 30, às 18 horas, uma espetacular conjunção dos dois planetas mais brilhantes do céu, Vênus e Júpiter, separados aparentemente de apenas 0,2 de grau. Beleza, hein, meu diretor? Isso aqui é o clímax do Festival de Planetas que nós estamos tendo neste outono. Para você obter mais detalhes a respeito desses fenômenos, claro, não esqueci não, meu diretor, está aqui. Você tem que adquirir o Anuário Astronômico Catarinense, edição 2022. Excelente, estupendo trabalho do nosso colega professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, lá de Florianópolis, em Santa Catarina. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com e peça o seu exemplar
hoje mesmo, agora mesmo. Agora não, agora você está assistindo a oficina de astronomia 474, mas logo em seguida você já faz o seu pedido do Anuário Astronômico Catarinense, edição 2022. Nós recomendamos. Muito bem, então vamos começar a ver um pouco mais de perto o que vai estar acontecendo com esses planetas durante o mês de abril. Vênus, Marte e Saturno já vêm brincando de fazer triângulo no céu durante todo o mês de março. Durante abril isso continua, o triângulo entre um dia e outro vai se modificando, mas ele acaba por se desmanchar no dia 4, bem no começo de abril, que é quando acontece uma conjunção bastante apertada entre os planetas Marte e Saturno. Aqui temos uma simulação para o dia 1º de abril, dia de abertura do mês. Deixa eu pegar aqui o meu PowerPointer, fica melhor para mostrar. Olhando para o ponto cardial leste, onde nasce o Sol, né, ao redor de 5h30, temos essa disposição aqui. Marte, o planeta mais acima, Saturno, planeta dos anéis, ali no meio, e Vênus. Mais embaixo, ainda de visualização muito difícil, o planeta Júpiter, lutando para sair da claridade do amanhecer. Eis aqui, dia 4, a conjunção bem apertada entre Marte e Saturno, praticamente um grudadinho no outro. Abaixo deles, o farol do planeta Vênus, e Júpiter já vai melhorando a sua visibilidade lá pertinho da linha do horizonte. E aí, o que acontece a partir desse momento? Esses três planetas, Marte, Saturno e Vênus, começam a se afastar um do outro, e eles vão abrindo, com o passar dos dias, uma espécie de segmento de reta, quase perpendicular à linha do horizonte, e que desenha no céu aproximadamente a linha da eclíptica, que é a projeção da órbita da Terra no céu. Isso se dá porque a maioria das órbitas planetárias possui planos muito semelhantes ao plano da eclíptica. Os planetas percorrem o céu, as constelações zodiacais, seguindo mais ou menos a linha da eclíptica, que é a projeção da órbita da Terra em torno do Sol no céu. Faz parte desse alinhamento já o planeta Júpiter, que vem subindo gradativamente, melhorando a sua visualização, a sua visibilidade a cada dia. Vejamos aqui uma simulação para 10 de abril. Nós temos esse padrão aqui, ó. Então, aproximadamente uma linha reta, com os 4 planetas, né, formando um ângulo de quase 90 graus em relação à linha do horizonte. Acima do ponto cardial leste temos Júpiter, subindo mais um pouco Vênus, que é o mais brilhante dos planetas, e acima dele Marte e Saturno. E aí esses planetas eles vão começando a se afastar, principalmente Saturno e Marte, se afastando de Vênus, e lá pela metade do mês, esses 4 astros estarão mais ou menos equiespaçados entre si. Eis a simulação para 15 de abril. Partindo do ponto cardial leste, o primeiro planeta é Júpiter, e subindo no céu, Vênus, depois Marte, depois Saturno. Vejam que mais ou menos regularmente espaçados. Principalmente ali Saturno, Marte e Vênus, né? A partir do dia 20 de abril, a separação entre Vênus e Júpiter começa a encolher de uma forma mais perceptível, mais visível, enquanto Marte e Saturno ainda se mantêm mais ou menos equidistantemente um do outro, e ambos em relação a Vênus. Eis aqui a simulação para 20 de abril, 5h30 da manhã. Os planetas, né, uma escadinha de planetas até a linha do horizonte, né, começando lá em cima com Saturno, depois Marte, depois Vênus e depois Júpiter. Bem, isso é 20 de abril. O show começa a esquentar a partir do dia 24, que é quando a Lua minguante vai começar a se aproximar desses planetas, passando a fazer parte do cenário. Eis a simulação para 24 de abril. Acima da escadinha de planetas brilha a Lua minguante. E aí vem Saturno, Marte, Vênus e Júpiter. E o show começa a ficar a cada dia melhor. Dia 25 de abril, a Lua minguante brilha entre Saturno e Marte.
No dia 26 de abril, ela já está abaixo de Marte, brilhando entre Marte e Vênus, e Júpiter já está razoavelmente próximo de Vênus também, aparentemente, né? Então, a Lua passa ao largo de Saturno e Marte nas madrugadas dos dias 25 e 26, e então vai se juntar com Vênus e Júpiter, formando um triângulo magno na madrugada do dia 27 de abril. Triângulo magno é como se chama em astronomia, uma formação triangular envolvendo os 3 astros mais brilhantes do céu depois do Sol. Quem são esses astros? A Lua e os planetas Vênus e Júpiter. Um triângulo magno é sempre uma formação muito interessante de ver e fotografar. Eis a simulação para a madrugada de 27 de abril. Lá em cima Saturno, embaixo mais distanciado Marte, e aqui a Lua minguante e os planetas Vênus e Júpiter formando esse triângulo bem compacto que se chama de triângulo magno. Vamos ver alguns detalhes. Esse triângulo vai ser muito interessante. Além de compacto, ele será um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles, meu diretor? É um triângulo que tem 2 lados iguais e um lado diferente, né? Com efeito, o lado formado pela Lua e por Júpiter e o lado formado por Júpiter e Vênus, ambos medem 3,3 graus nessa madrugada de 27 de abril. E o lado formado pela Lua e por Vênus, um pouquinho maior, 4,2 graus. A Lua estará apenas 12,6, aproximadamente 13% iluminada, na fase minguante, então vai ser uma cena espetacular para registrar, inclusive para fotografar, para mandar para os colegas, para a rede social, para o Instagram, etc, etc. Tá? Não percam essa oportunidade. O último triângulo magno que ocorreu até agora foi ao anoitecer do dia 28 de novembro de 2019 e não foi nem de longe tão apertadinho, tão compacto quanto este que nós teremos em 27 de abril. Este é um dos pontos altos do Festival de Planetas em abril, mas existe nesse triângulo magno mais um planeta escondido, um planeta que a gente não vê a olho nu, é o planeta Netuno. E isso é um bônus, né? Não deixa de ser um bônus. Nunca foi tão fácil achar Netuno, meus amigos. Netuno é o planeta mais distante do Sol, fica a cerca de 4 bilhões de quilômetros do Sol, é um gigante gelado, e brilha com magnitude em torno de 8, 7,8, 7,9. Precisa um binóculo para ver Netuno, e além disso você tem que conhecer bem o céu para saber aonde apontar o binóculo e distinguir aquela estrelinha no meio de uma porção de outras. Tá? Então é difícil ver Netuno. Um cidadão comum não vai ver Netuno, né, meu diretor? É difícil, né? Se for no dia 27 de abril de 2022, qualquer pessoa, mesmo que não entenda bolhufas de astronomia, vai ver Netuno, meu diretor. Por quê? Porque Netuno está participando do triângulo magno ali, ele está no lado formado pelos planetas Vênus e Júpiter, justamente os 2 planetas mais brilhantes, e ele está muito pertinho, aparentemente, de Vênus, a meio grau de distância, 29 minutos de arco e 23 segundos de arco. Se fosse exatamente 30 minutos de arco, dava exatamente meio grau, né? Então está Netuno a meio grau de Vênus. Com um binóculo, ninguém vai ter dificuldade. Como é que faz? Você pega o binóculo, está aqui a simulação, ó, esse é o campo de visão do seu binóculo. Procura enquadrar Vênus e Júpiter. Acho que para achar Vênus e Júpiter ninguém vai ter dificuldade, né? Enquadra Vênus e Júpiter e aí você vai ver uma estrelinha pertinho de Vênus, praticamente no alinhamento entre Vênus e Júpiter. Aquela estrelinha é Netuno. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Pega um binóculo. Ah, mas eu não entendo de astronomia. Não, não tem problema. Pega um binóculo, se não estiver chovendo, se o céu estiver claro, né? Só falta estar nublado, né, meu diretor? Só falta estar nublado. Aí sim. Mas se o tempo estiver bom, as condições meteorológicas favoráveis, um binóculo vai fazer com que a localização de Netuno, na madrugada de 27 de abril de 2022, seja barbada. Só não vai ver Netuno quem não quer.
O Anuário Astronômico Catarinense, inclusive, nos diz que Vênus e Netuno vão experimentar uma conjunção apertadíssima de apenas 7 milésimos de grau no dia 27 às 16 horas, horário de Brasília. A separação ali será de 7 milésimos de grau, o que dá 25,2 segundos de arco, para ser exato, com Vênus situando-se levemente ao sul de Netuno. Mas claro que na madrugada, na madrugada do dia 27, a separação entre Netuno e Vênus ainda é um pouquinho maior. Mas não tem problema, dá para ver Netuno igual. E o grande finale desse clímax do Festival de Planetas, em abril, porque o show continua depois em maio e junho, conforme nós vamos ver numa futura oficina. Mas o grande finale ocorre dia 30 de abril, com uma espetacular conjunção ou encontro aparente dos planetas Vênus e Júpiter. Aqui a simulação para 30 de abril, horizonte, ponto cardial leste, lá em cima Saturno, já bem distanciado, mais embaixo Marte, e aqui Vênus e Júpiter, praticamente grudadinhos um no outro. Os dois planetas mais brilhantes praticamente grudados, aparentemente, sempre lembramos isso, essas conjunções são aparentes. Na realidade, esses planetas continuam cada um na sua órbita em torno do Sol. Vênus aí a uma distância em torno de 100 milhões de quilômetros e Júpiter a uma distância da ordem de 800 milhões de quilômetros do Sol. Mas vistos da Terra, nessa oportunidade, estarão praticamente na mesma direção, muito próximos um do outro. A conjunção entre Vênus e Júpiter terá uma separação mínima de 0,2 de grau. Meio grau é o diâmetro da lua cheia, 0,2 de grau, já que 1 grau tem 60 minutos de arco, 0,2 de grau equivalem a 12 minutos de arco. Essa é a separação entre ambos os planetas às 18 horas, horário de Brasília, do dia 30 de abril. Mas olhando de madrugada, às 5h30 da manhã, a separação é um pouquinho maior. Meio grau, para falar a verdade, mais exatamente 31 minutos e 55 segundos de arco. Cerca de 1 grau, tamanho da Lua, de distância entre Vênus e Júpiter. Na madrugada do dia seguinte, essa distância aparente não varia muito. Será de 30 minutos e 15 segundos de arco, com Júpiter agora passando a ficar mais alto no céu do que Vênus. Vênus teve a sua máxima elongação do Sol no dia 20 de março, conforme comentamos na oficina 472, e agora está caindo em direção ao Sol, portanto passa a mergulhar no clarão da aurora, aparecendo a cada dia mais baixo, e Júpiter, que vinha subindo, recuperando-se da sua conjunção solar, que foi dia 5 de março, vai melhorando a visibilidade. A partir do dia 1º de maio, Júpiter se posiciona no céu da madrugada, sempre mais alto do que o planeta Vênus. Bem, como eu disse, o Festival de Planetas não termina no mês de abril. Teremos ainda mais coisas interessantes ocorrendo em maio e junho. Aliás, deixa eu só falar aqui, em maio teremos também uma espetacular chuva de meteoros, teremos um eclipse total da Lua maravilhosamente visível do Brasil, e no dia 30 de abril teremos um eclipse solar, mas esses assuntos são temas para futuras oficinas de astronomia. Na próxima oficina vamos falar sobre os planetas em maio e junho, e também sobre essa chuva de meteoros e o eclipse do Sol e o eclipse da Lua. Não percam, inscrevam-se no canal e até a próxima oficina de astronomia.